Olá, eu tô gravando esse vídeo para falar de um problema que eu tô enfrentando e que são milhares de pessoas no Brasil enfrentando. E você que está me vendo, talvez tenha alguém na sua família, na sua vizinhança que esteja passando pelo mesmo problema. Como eu já falei em um outro vídeo, eu sou professora de inglês, eu dou aula mais ou menos há 15 anos e eu também sou atriz. Eu parei de trabalhar, eu não desisti da carreira de atriz, mas eu parei de trabalhar como atriz porque eu me recuso a trabalhar ou por muito pouco dinheiro ou de graça. Então hoje eu só trabalho se for alguma coisa que compense. Eu tenho mandado alguns currículos por e-mail, mas assim, quem é da carreira artística, só quem é da carreira artística sabe determinadas coisas. Por exemplo, não adianta você ser uma pessoa super talentosa e você ser bonita ou bonito, porque isso não garante que você vai ter trabalho. Determinadas produções, as pessoas elas têm em mente um determinado tipo físico para fazer aquele personagem. Se você pegar você for um ator ou atriz, pegar um diretor inteligente, que goste do seu tipo, ele pode fazer uns truques para deixar o personagem parecido com o que ele quer, mas aí você tem que pegar uma pessoa, né, inteligente e talentosa, o que não são muitos, né? Embora tenha gente boa nesse meio. Então, eu comecei a dar aula de inglês 2 anos antes de sair o governo Fernando Henrique. No primeiro ano foi um pouco difícil, porque eu tinha pouca experiência, eu tinha pouco conhecimento. No segundo ano, que foi o último ano do governo Fernando Henrique, eu pagava todas as minhas contas com aula particular de inglês. O problema está ligado o que eu estou enfrentando está muito ligado ao governo PT. Eu vou tentar resumir, mas vocês me desculpem se eu me prolongar um pouco, porque eu quero dar uma visão global para as pessoas do que está acontecendo, não só comigo, com outras pessoas, para que elas possam entender e poder ajudar e colaborar nessa situação, né, para a solução do problema. E logo que eu anunciava no jornal, e de 4 em 4 meses eu tinha um aluno novo, né? Entrou esse governo PT, Lula, ele nem chegou a entrar na presidência, ele apenas ameaçou colocar o pé. Quando ele ganhou, foi assim, parecia que eu estava anunciando no deserto, sabe, o grilo cantando, pri, 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 telefone mudo, não tocava, e foi uma coisa assim, né? E os alunos, eles com o tempo eles saem, embora eles fiquem um bom tempo comigo, eles ficam uma média de 1 ano, 2 anos, mas eles têm as coisas deles, então uma hora ele vai ter que sair, não vai ficar a vida inteira, né? E como não estava entrando alunos, eu comecei a ficar numa situação muito difícil. Eu enfrentei realmente uma situação dramática, porque eu já não tenho um emprego fixo há muitos anos. E eu comecei a dar aula, eu estava com cerca de 40 anos, né? Quando eu vi que a situação estava muito difícil, eu comecei a procurar escolas. Antes eu não tinha tempo, eu dei aula para uma moça, dava aula para ela no laboratório que ela trabalhava. Eu já dei aula nos lugares muito loucos. E um dia essa moça perguntou pra mim, falou assim, Ângela, por que você não arruma uma escola para trabalhar? Eu falei pra ela, mas quando que eu vou trabalhar numa escola? Eu não tenho tempo. O meu tempo era todo dedicado aos alunos. Eu não tinha tempo para dar aula à escola. Eu tinha apenas, uma época eu estava com apenas um dia na semana, vago, né, acho que era quarta-feira, e eu tinha sábado à tarde somente. Um dia me ligou um rapaz pelo anúncio, né, que eu fazia no jornal, e ele não podia fazer aula no único dia que eu tinha, que era quarta-feira. Daí eu falei pra ele, olha, a gente tem a opção de sábado à tarde. Ele falou assim, daí a gente emenda com a pizza, né? Esse rapaz, ele passou a ser meu aluno alguns meses depois, né? Então eu comecei a procurar. Quando eu vi que a coisa estava ficando feia, estava muito feia, eu mudei anúncio, eu andei distribuindo folheto, eu rezei, eu orei, eu fui em centro espírita e depois eu descobri que a macumba era o PT, entendeu? Eu comecei a procurar escolas e assim, levava currículo,
ficha e fazia entrevista e fazia teste e nada. Um dia eu já sabia mais ou menos o que estava acontecendo, mas eu fui ter certeza absoluta quando eu fiz uma entrevista por telefone. A moça estava me entrevistando do outro lado, né, da linha, e ela perguntando as coisas, né, onde é que você trabalha, como que você trabalha, que método você usa, etc, etc. E ela estava toda animada do outro lado da linha. Aí ela perguntou assim: qual é a sua idade? Eu falei 42. Ela falou: ah, tá. Plof. Desligou o telefone. Então daí eu tive certeza, né, o que estava acontecendo. Eu cheguei a fazer algumas tentativas, mas assim, a única coisa que você consegue é humilhação, né? E assim, eu perdi muito tempo, e quando eu vi que eu estava perdendo muito tempo, eu passei a fazer um bico vendendo umas coisas no comércio, para mim poder ter dinheiro, porque nem o dinheiro da condução para mim procurar trabalho eu não tinha, né? Eu nunca dei muito certo trabalhando para os outros. Eu dei certo administrando o meu trabalho. Para isso eu sou boa, para administrar. E para segurar um aluno como eu faço, 1 ano, 2 anos, você tem que fazer um bom trabalho. Não é qualquer professor que consegue. Eu poderia juntar 50 alunos aqui, se eu soubesse, eu fosse cobrar R$50, se eu soubesse que ia funcionar, que eu ia ser respeitada, eu faria isso, mas não é isso que acontece. Eu trabalho com um público seleto, são pessoas que têm curso superior, que geralmente tem curso superior completo, teve gente com pós-graduação, teve uma que eu já falei dela, ela estava se preparando para doutorado. Então é assim, eu não tenho muita dor de cabeça, né? E quando você cobra barato, infelizmente a mentalidade das pessoas é essa: você não tem valor, você não tem capacidade, né? Eu até tentei, né? Todo mundo sabe que aula de inglês não é uma coisa barata. E eu tenho uma placa aqui no meu portão, essa placa ficou um tempo, a primeira vez ela ficou cerca de 1 ano e pouco para entrar uma aluna. Essa aluna ficou 2 anos e meio, quase 3 anos comigo. Depois entrou uma outra, eu fiquei com essas 2 alunas cerca de 2 anos, eu fazia um bom desconto para elas, cobrava um pouco mais barato, porque aqui é um bairro pobre, né? E eu sei como é difícil você tirar o dinheiro do bolso para pagar. E depois eu tive uma outra aluna que inclusive minha parente, ela não é parente de sangue, mas ela é parente, e uma menina muito inteligente, muito esforçada, que teve, aliás, um resultado rápido e bom, né? Então eu parei de procurar trabalho em escola, porque eu vi que eu estava perdendo muito meu tempo, né? E eu comecei a vender umas coisas no comércio. Foi aí que eu comecei a conversar com as pessoas. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo, por que que eu não tinha alunos, por que que eu conseguia pagar todas as minhas contas com aula particular e que desapareceram, simplesmente os alunos desapareceram. Parecia que a coisa parece que eles jogaram uma bomba e o dinheiro voou para cima e não voltou mais, entendeu? Então aí eu comecei a perceber o seguinte: no comércio, tanto os proprietários como empregados comentavam a mesma coisa. Caiu muito, às vezes, no primeiro, segundo, terceiro ano, segundo ano do governo Lula, né? Eu sou de conversar muito. Eu puxo conversa com pessoas que eu nunca vi na minha vida, na fila do banco, na fila do mercado, em tudo quanto é lugar. E um dia, naquela época, mais ou menos em 2002, no segundo ano mais ou menos do governo Lula, eu puxei conversa com uma moça. Eu estava no banco, estava sentada, e eu percebi assim, que ela tinha uma cara de uma pessoa muito sofrida. E eu comecei a conversar com ela, e ela me falou que o marido dela trabalhava com ouro. Ele teve dinheiro a vida toda, desde criança. Ele perdeu tudo e morreu. É lógico, chega numa certa idade, a pessoa ela já não tem tanta disposição para muito sofrimento. Você perder tudo que você conseguiu a vida toda, isso não é fácil. E eu vi as pessoas defendendo Lula, a imprensa falando não porque o país está bem, porque a economia está crescendo, que o país... Gente, olha, a mesma imprensa que esconde a verdade, ela mesma, se vocês prestarem atenção, ela também fala a verdade. Desta mesma imprensa que esconde a verdade, eu ouvi que o Brasil, no primeiro, segundo ano do governo Lula, ele cresceu menos que o Haiti. Quem tem um pouquinho de informação sabe que o Haiti é um dos países mais pobres do mundo. Ele é miserável, não é pobre, é miserável, né? Então, a situação é essa.
As coisas foram acontecendo, né? E hoje eu faço um bico, porque depois dos 40 anos, se você, dependendo da sua situação, no meu caso, eu só posso trabalhar em escola particular, né? Escola de línguas. Eu não tenho licença para trabalhar em qualquer escola, um ginásio, um colégio. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que deveria ser estudado. O que é ser autodidata? Você sabe o que é? As pessoas não sabem mais o que é isso, elas sabem o que é diploma. O seu diploma, isso é ridículo, gente, desculpa, é ridículo. Porque você ser valorizado por um diploma e você não ser valorizado pela sua capacidade é ridículo. Quando não existia a faculdade, eu sou 100% a favor de estudar, acho que você deve estudar, estudar, estudar e muito. Mas no tempo que não existia a faculdade, existia professores também, existia alunos também, e as pessoas também aprendiam. Então valorizar o conhecimento, independente de você ter um diploma ou não, que é bom você ter um diploma, é bom você estudar, se você puder, vá e estude e se forme em qualquer coisa, porque nunca é demais o conhecimento. Bom, então o tempo foi passando, hoje eu faço bico numa empresa, a empresa que eu trabalho, ela tem mais de 30 anos de mercado. A situação está uma coisa assim muito preocupante. A gente está em 2016, nós estamos em novembro, né? Esse mês eu ouvi ainda na imprensa que esse é o pior novembro de 14 anos. Isso é maluco, isso é preocupante, né? A gente está assim por Deus, é por Deus que a gente vive, eu só estou viva porque não chegou minha hora, né? Na época desse governo maledetto, Lula, né, eu morava sozinha, eu fiz essa opção de estar sozinha porque quando você tem alguém para te ajudar, você acaba pagando um preço também. Então, eu gosto de liberdade, eu tenho paz, então eu prefiro que seja assim. Eu pago um preço muito caro, muito caro. Eu cheguei a desmaiar de fome em casa no segundo ano, mais ou menos, do governo Lula, porque eu saí para receber dinheiro que eu tinha para receber, era mixaria, assim, era dinheiro só de fazer uma comprinha ridícula no mercado, só para não ficar com fome. Ninguém tinha R$ 5 para me pagar. E eu andei durante o dia inteiro sem comer nada, e à noite eu acordei com dor, eu fui na cozinha pegar um analgésico, quando eu voltei eu apaguei simplesmente. Eu acordei no chão, do meu lado estava minha gata, e atrás de mim, em cima da pia, estava o meu gato me olhando, assustado, porque ele subia na pia para beber água, ele bebia água na torneira, né? Então eu não sei quanto tempo eu fiquei desmaiada, eu acho que foi uma questão de alguns segundos. Bom, o tempo foi passando e até hoje a coisa tá assim. Eu tenho a placa aqui no meu portão, essa placa tá de volta, eu coloquei, ela tá há cerca de um ano. Tem mais de um ano que eu não tenho aluno, e não é por mim, porque o trabalho que eu faço é bem feito. As pessoas não têm dinheiro realmente. E olha, eu tô tão cansada que se eu pegar um dinheiro, eu vou sair do Brasil, porque quem tem 20 anos, quem tem uma família que teve uma estrutura para se levantar, eu acho que tem mais é que ficar aqui. Mas no meu caso, eu não tive isso, eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 16 anos e ela era a única pessoa que realmente podia me ajudar. Hoje eu continuo fazendo bico, né? O que eu queria passar, a mensagem que eu queria passar é o seguinte, para as empresas, as escolas particulares de inglês, quando a gente joga fora as pessoas mais experientes e a gente pega aquelas que estão aprendendo, a gente está jogando, é como se a gente estivesse construindo uma casa sem estrutura, uma hora vai ruir. E esse país está ruindo. Se você tem 20 anos hoje, você pensa que isso não te afeta? Isso te afeta sim. Abre um restaurante que você vai ter 20, 30% a menos de venda. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão fora do mercado, de mais de 40 anos, elas não têm dinheiro para te pagar, elas não têm dinheiro para comer no teu restaurante, elas não têm dinheiro para pagar INSS, elas não têm dinheiro para fazer mercado. Quando a gente entra numa loja, todo mundo vem, vendedor. Quando você fala em dinheiro, todo mundo vem. Pois não, senhora, boa tarde, o que a senhora deseja, posso ajudar? Todo mundo quer dinheiro, né? Agora, se o dinheiro da gente é bom para a gente dar para os outros, por que nós não podemos receber também? Por que não tem trabalho? Trabalho de peão, me desculpa, todo trabalho é valorizado e a gente tem que respeitar, e muito. Eu acho que o faxineiro tinha que ganhar muito bem, tinha que ganhar aqui no Canadá, R$ 4.000 pelo menos, para limpar a sujeira dos outros. Mas trabalho de peão é fácil achar. Tem
empacotador, tem de vendedor, tem de segurança, isso aí tem. Mas eu estudei, não foi para isso. Eu gosto de dar aula, eu gosto do que eu faço, né? Então, um recado que eu queria dar é, na política, até hoje eu não sei de uma pesquisa que mostra quantas pessoas acima dos 40 anos que não têm trabalho fixo e não têm colocação no mercado de trabalho. Nos últimos 30 anos, nós não tivemos um economista inteligente para ver o que está acontecendo, e nem presidente, nem governador, nem nada, né? Então, o meu recado para as empresas, eu vi umas propagandas tímidas aí falando, dê apoio para pessoas com mais de 40 anos. Na verdade, ainda as pessoas com mais de 40 anos, elas são contratadas para ser faxineiras. Aí se você acha fácil, né, para ser faxineiro. Agora, uma professora particular de inglês, para conseguir um trabalho numa escola particular é muito difícil. Eu passei num teste numa escola, eu trabalhei numa rede de escolas. Quando eu coloquei o primeiro pé assim dentro da escola, não deu tempo nem de eu colocar o segundo, a coordenadora começou a falar em inglês comigo e nós conversamos mais ou menos 30 minutos em inglês. Eu lembro, nunca mais vou esquecer dessa cena, porque tinha uma recepcionista atrás, a recepcionista até ficou assim, né? Coitada da pessoa, nossa, coitada, né? Então, mas acontece que nessa parte eu consigo me virar bem, né? Então meu recado é para as empresas, gente, olha, abra a visão, porque o mercado está perdendo, não é possível, a gente não pode viver numa sociedade onde só uma parcela come, só uma parcela tem trabalho, só uma parcela paga as contas, entendeu? E o que mais que eu queria falar? É tanta coisa, vocês me desculpem, mas é muita coisa para falar e acaba dando um branco na gente. Então, o que acontece? Tem muita coisa e eu tenho certeza que eu vou acabar esquecendo algumas coisas. Outro dia, eu gostaria de encerrar esse vídeo, se ficar alguma coisa para falar, depois eu falo. Eu gostaria de encerrar esse vídeo falando sobre uma frase que o príncipe Charles falou, que me chamou muita atenção. Ele estava dizendo que para as empresas, mandando recado para as empresas, né, que elas devem contratar as pessoas com mais de 40, 50 anos, porque essas pessoas, elas têm experiência, elas são uma contribuição importante no mercado de trabalho, elas são uma contribuição importante na economia. E eu achei isso muito legal. Não é à toa que a Inglaterra tem uma das moedas mais fortes do mundo e ela é uma coisinha assim, pequenininha, e é uma das economias mais fortes do mundo. É a mentalidade, sabe? E me entristece muito essa mentalidade do Brasil. Às vezes eu acho que eu fui jogada aqui por um extraterrestre, sabe? Não é nem só Brasil. Nesse planeta, meu Deus, não é possível. Não é possível, porque eu enxergo as coisas que os outros não enxergam, eu vejo que os outros não veem. Não é possível um negócio desse. Mesma coisa aconteceu com a vitória de Trump, né? Trump é pra mim, pra muita gente, ele é um nazista, ele é um cara desumano, um cara mau, né? As pessoas até dos movimentos sociais, eu fiquei boba de ver as pessoas confundindo a política brasileira com a política americana, comparando Hillary com Dilma. Hillary tem uma carreira política. Hillary era a primeira dama antes de entrar na política. Hillary tem experiência política. Dilma tem uma carreira, tem uma carreira criminosa. E todo mundo sabe dos crimes dela do passado. Não é eu que estou falando, né? Aliás, duas pessoas que têm muita sorte nesse mundo é Hillary e eu. A gente pode se abraçar uma outra e chorar no ombro da outra porque é muito sortuda, né? A gente é muito sortuda. Na primeira vez, ela perdeu para Obama. Eu acho que ela tinha mais condições porque ela tinha experiência, e agora ela perdeu para um anticristo nazista. Eu peço a Deus e desejo que este homem ele enfrente uma oposição muito forte no mundo inteiro, como já está acontecendo, que ele não consiga fazer a política de segregação que ele está fazendo. Se o mundo descobrir como boicotar os Estados Unidos, em vez de se dar bem, como eles estão pensando, eles vão se ferrar. Porque se o mundo descobrir como boicotar, o que acontece? Os países de emergência, que nem o Brasil, eles vão subir, eles vão melhorar a sua economia, e Estados Unidos vai para baixo. Eu não vou dar detalhes, mas tem algumas pessoas que sabem do que eu estou falando. Bom, então é isso. Eu gostaria de encerrar com essa frase do príncipe Charles, né? Que incentivou as empresas a contratarem as pessoas com mais de 40, 50 anos. Aqui os 12 milhões de desempregados que falam, isso é fictício.
porque não está sendo contado as pessoas que há muitos anos não têm colocação no mercado de trabalho, e principalmente as com mais de 40 anos, isso não está sendo contado. Então esse número não é real, esse número é muito, muito, muito maior, né? Eu gostaria de pedir para vocês compartilharem este vídeo, para poder ajudar não só a mim como outras pessoas também, né, que estão nesta mesma situação. A gente não vai conseguir viver nunca num mundo feliz quando determinados grupos têm determinados privilégios e outros grupos não têm. A gente está vivendo num mundo, é muito estranho. Uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa que tem capacidade, não tem colocação. E o motivo para mim, eu que passo a vida estudando as pessoas, analisando e olhando, para mim é muito óbvio, as pessoas burras, elas abaixam a cabeça para tudo, elas concordam com tudo, dizem sim para tudo, aceitam humilhação, aceitam tudo, até conseguir o que elas querem. Depois que elas conseguem o que elas querem, elas tiram fora todos os competentes. E muitas empresas e muitas pessoas, elas gostam de pessoas inteligentes, mas elas não conseguem lidar com essas pessoas. Porque elas pensam, essa pessoa é inteligente, então, em vez de elas pensarem, não, essa pessoa pode ajudar a empresa. Sabe o que elas pensam? Não, essa pessoa vai me humilhar, que eu sou mais burro do que ela. Entendeu? Então isso é muito triste, né? Porque antes de pelo menos dar a chance para a pessoa, né, de conhecer a pessoa, já pensa dessa maneira. Isso é péssimo e é mal. Então eu não vou conseguir falar tudo, né? Mas por favor, compartilhe esse vídeo. Eu espero que eu tenha colaborado e eu espero que a mentalidade mude. Eu espero que os nossos deputados trabalhem para incentivar isso, né? E que as empresas abram a cabeça, né? E saibam e entendam que não existe só na sociedade, não existe só pessoas com menos de 40 anos. Tá cheio de pessoas com mais de 40 que tem 2 filhos de 20 e tá trabalhando e pagando faculdade. Se uma pessoa dessa fica desempregada, o que acontece? Né? Então, compartilha aí, gente. Muito obrigada. E vamos que vamos.